Olá, família espírita, tudo bem? Hoje eu escolhi um lugar muito especial para mim, para poder fazer a prece com vocês. E depois vocês irão acompanhar o estudo da Viviana, que ela também preparou com tanto carinho para todos nós. Eu separei uma página do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E essa mensagem ela é muito oportuna para a nossa reflexão, uma vez que nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. E ela vem de encontro a essa campanha tão interessante. E Carlos Torres Pastorinos coloca o seguinte para nós: não se deixe abater pelo desânimo, não queira jamais abandonar a vida, porque isso nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que fugindo sentir-se aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Vale a pena até depois ouvir de novo, procurar. É o número 60 do livro Minutos de Sabedoria. Eu agora convido a todos para fazermos uma prece em vibração pela nossa cidade, pelo nosso planeta. Jesus, mestre incondicional de nossas almas, mentor da nossa casa, Sr. Frederico Figner, nessa mesma energia de pensamentos e de ideias e de vibrações, te agradecemos, Senhor, pela bênção da reencarnação, pela oportunidade de estarmos vivenciando esse momento de transição. E pedimos à espiritualidade amiga que possa fortalecer a cada um que acompanha essa prece e que possamos ser colaboradores em vibrações de paz e de amor, para que o equilíbrio da Terra possa se restabelecer e que a transição ocorra de maneira muito tranquila, de menos sofrimento possível a todas as pessoas que aqui habitam esse planeta. Obrigado, Senhor Jesus. Fique conosco e nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja. E é isso. E agora fiquem com o estudo da Viviana. Um abraço a todos. Olá, muito bom estarmos aqui para o estudo de hoje. Capítulo 88 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia Chico Xavier. O título é Correções. E para esta reflexão, Emmanuel destaca um trecho de Paulo em Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? E assim nos leva a refletir Emmanuel. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia. Elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior
com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Emmanuel sempre nos fala sobre os momentos de dificuldades que muitas vezes não compreendemos. Sentimos a dificuldade, a tristeza, mas ele sempre nos alerta que tudo tem um propósito maior. No livro Fonte Viva, ele também nos conclama a aceitar a correção. E ele nos dá alguns exemplos utilizando a própria natureza como sabedoria para compreendermos. Por exemplo, que a terra, quando ela passa pela pressão do arado, ela rasga, dilacera, mas em breve tempo, em pouco tempo, brotam as flores e os frutos deliciosos. A árvore, quando é podada, perde partes importantes, fica um pouco desnutrida, mas em algumas semanas depois ela fica de novo muito bonita e muito farta. Emmanuel cita também que a água humilde, quando ela sai da fonte, sofrendo a imposição do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Então ele faz uma comparação que, assim como acontece na esfera simples da natureza, também acontece no reino complexo da nossa alma. E nos fala que esta lição, que muitas vezes sentimos, a corrigenda que Deus nos dá, se nós a aceitamos, sempre seremos abençoados com experiência, conhecimento, compreensão e justiça. E sabiamente Emmanuel nos fala que a terra, a árvore e a água passam por essas transformações involuntariamente, mas o homem que tem a inteligência é livre para recebê-la e aceitá-la no próprio coração. Temos que compreender que na nossa felicidade pessoal, os problemas nunca serão resolvidos se nós fugirmos a todo esse processo de reparação. Por isso Emmanuel nos fala: não percas a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento, porque a dor, o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Nosso querido médium Divaldo Franco, em 1998, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, na Bahia, psicografou um texto de Amélia Rodrigues. Amélia desencarnou em 1926. Foi uma notável poetisa, professora, escritora consagrada e teatróloga. Ela nos chama a voltar no tempo, quando Jesus estava nos seus últimos tempos, aqui encarnado entre nós, às margens do Lago de Genezaré. Local cheio de aldeias, cidades prósperas, muita gente movimentando as ruas e praças, particularmente as dos mercados, quando as pessoas comentavam os acontecimentos, as notícias que chegavam de fora pelos viajantes e itinerantes em trânsito contínuo. Herodes, fazia pouco, havia silenciado a voz do Batista na sua fortaleza da árida Pérea. Ao mesmo tempo, a balada envolvente da Boa Nova comovia aquelas massas humildes e sofridas que acorriam às pregações. Os fariseus constantemente ameaçavam Jesus, que era tão dócil, mas ele prosseguia ensinando e arrebatando as multidões. Talvez aquela fosse a última estação de flores na qual os companheiros compartilhariam com a sua presença. As notícias das curas prodigiosas alcançavam as terras distantes e se renovavam os enfermos que, após curados, se iam, sendo substituídos por novos magotes que chegavam. A falta de renovação moral das criaturas respondia como até hoje pelo acúmulo das enfermidades e aflições.
E numa noite cheia de estrelas, depois do cansaço do dia, o mestre meditava defronte ao mar de Cafarnaum, na casa de Simão, quando o amigo lhe perguntou: Senhor, eu gostaria de entender por que a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas. Para onde direcionamos o olhar, defrontamos miséria, enfermidade, agonias e a morte ceifando as vidas. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. Pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, enquanto que outras desonestas e mesmo cruéis prosperam a olhos vistos. Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carências sem nome. Como entender-se o magnânimo amor de nosso Pai nessas situações? Simão, inquiriu o mestre, como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Repreende o Senhor. E se apesar das advertências, os mesmos permanecem inconsequentes, aplica-lhes corretivos mais severos a fim de os ajudar. Respondeste bem, Simão. Nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual e eterna. A estância na terra é transitória como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem para a posterior aplicação do conhecimento. E nesta conversa especial, Jesus continua: São felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. Então, o nosso estudo de hoje nos deixa esta mensagem. Quando alguma dificuldade nos alcançar, que nós não fiquemos revoltados, maldizendo a vida, mas sim certos de que há um Pai amoroso que cuida de nós e nos guia para o caminho do bem. Basta que nós estejamos abertos a aceitar a corrigenda. Fiquem com Deus, que assim seja.